Aí você mexia de novo no meu peito, ele voltava a ficar duro, e você começava de novo. Aí eu paro e não vou fazer de novo. Aí você parava. Olá pessoal, meu nome é Newton Oshiro e eu trago para vocês hoje a análise de um caso perturbador. Luiz Henrique de Souza Iqueda é acusado de ter violado sua própria filha, na ocasião com 10 anos de idade. A polícia investiga o caso desde 2020, porém levou 5 anos para que o inquérito fosse concluído e ele fosse apresentado como réu. Portanto, a partir de agora você vai ver detalhes do caso, inclusive um áudio que foi vazado dele. Nós vamos analisar aqui a linguagem verbal, como não temos acesso às imagens. Saiba que verbalmente também você pode fazer várias identificações. É o que nós vamos analisar hoje. E também uma entrevista que ele deu a uma rádio local. E teremos condições de perceber alguns sinais interessantes da comunicação. Fique comigo, você não vai se arrepender. E se você apoia esse conhecimento, eu gostaria de convidar você para se tornar membro aqui no canal, ou então me mandar um super valeu. Você encontra esse botão aí bem do ladinho do compartilhar, do like, e você me ajuda demais a manter esse conteúdo gratuito e também mostrar o suporte ao nosso conhecimento aqui. Eu agradeço muito a você. Obrigado, vamos ao vídeo. O áudio que passa agora foi obtido com exclusividade pelo portal Metrópolis e me parece que foi um áudio vazado para um influenciador da região. Inclusive, a defesa do coronel alega que existe um complô político. Na verdade, a razão do caso ter vindo à tona é simplesmente uma alienação política. Vamos saber quem está falando a verdade através do áudio. Vamos prestar atenção. Para, você não vou gozar? Lembra? Uhum. Aí você parava. Aí ficava um tempinho sem fazer nada. Aí você mexia de novo no meu peito, ele voltava a ficar duro, e você começava de novo. Aí eu paro e não vou fazer de novo. Aí você parava, mostrava de novo. Aí dava um tempinho, você começava de novo. Lembra? Só vou parar aqui brevemente para comentar com vocês, né? Quão torturante deve ter sido para essa moça. Na época que esse áudio foi gravado, o coronel não sabia que ele estava sendo gravado. E a moça já tinha 16 anos na época, a criança tinha 16 anos na época da gravação deste áudio aqui. Deve ter sido torturante ter passado por isso uma segunda vez. Se você não quiser que o negócio continuasse, você simplesmente faria o quê? Deixa eu gozar. Só um detalhe aqui, ele imputa a culpa na vítima, não é? Então ele diz que a culpa, se você não quisesse que isso continuasse, você tinha uma opção, como se a moça, a menininha, tivesse alguma opção na ocasião. Não. Ou Tinha muito. tinha, então não tem mais. Eu tinha bebido muito. Você me aparece na lavanderia, não lembra o que aconteceu, e curioso de saber como é que era a coisa. Então vamos lá, só nesse trecho aqui comentando, né, pessoal? Ele coloca a culpa na bebida, então vamos lá. Primeiro a culpa era da menina. E agora também a culpa é da bebida. Então, até o momento, ele só está colocando a culpa em outras coisas e outras pessoas que não ele. Enfim, e ainda chama a menina de curiosa. Vamos ver. Como eu estava suscetível, eu acabei deixando. Deixei rolar. Tá? Então, como eu já falei, eu não me eximo de culpa. Só que nessa história, a culpa ela não é só minha. Nunca foi. Tudo bem, você tinha 11 anos de idade, ia fazer 11, tá? Então, a sua culpa não é tão grande, porque você estava curiosa de aprender. E a sua mãe fez questão de colocar na sua cabeça
que a culpa e a responsabilidade era só minha. Tudo bem. Vamos lá, né, pessoal? Então, aqui nesse momento, ele coloca a culpa agora numa terceira pessoa, que é a mãe. Ele diz que não se exime de culpa, mas isso é uma estratégia, na verdade, para desviar a atenção. Isso é muito comum em retóricas desse tipo. Então, a pessoa, quando não quer assumir a responsabilidade, ela divide essa responsabilidade com outras pessoas. E para causar certa empatia, acaba assumindo uma parcela dessa culpa. Mas no caso aqui, ele está imputando a culpa na mãe da menina e na menina, além da bebida. Deixei. Não vou discutir. Por que eu não discuti? Isso amanhã. Oi? Isso amanhã. Agora, então, vamos à análise da entrevista que ele deu a uma rádio local. A rádio se chama Rápido no Ar TV, de Limeira, e ele acabou falando sobre o caso nessa rádio. E você vai perceber que 38% da comunicação, o que é bastante, refere-se ao tom de voz, como a pessoa utiliza a voz. E apesar de não termos aqui a linguagem corporal ou expressões faciais, você também pode identificar pontos da comunicação que são alarmantes. Vamos lá, então. Olha, esse áudio aí, nesse momento, do jeito como ele foi vazado, ele nada mais é do que uma tentativa de me lincharem publicamente. Tá? Novos fatos já surgiram e ainda vão continuar surgindo. Tudo isso está e vai estar sendo apresentado dentro do processo no momento oportuno, conforme eu for chamado. Porque, infelizmente, até o momento, o processo, para você ter uma ideia, eu nem fui citado ainda. Então você diz que você... Tá, antes do repórter começar a pergunta dele, eu quero dizer para vocês o seguinte: uma das características quando você está querendo esconder alguma coisa ou está nervoso para narrar uma situação é você fazer um discurso muito picado. Então você começa a utilizar palavras como então, tá. Não sei se ele vai utilizar aqui muitas vezes, mas fato é que quando você costuma estar nervoso para esse tipo de apresentação, você acaba dando esses sinais. E o discurso ele fica picadinho, então, porque eu estou buscando informações e novas informações aparecerão. Então, não há uma continuidade, não há uma fala fluida. E isso é uma primeira bandeira vermelha aqui. oficialmente não se tornou réu desse processo. Sim, exatamente. Mas Porque eu me torno réu no momento que eu sou citado. E a minha residência é conhecida por todo mundo. E até agora eu não fui citado. Você ficou por décadas na Polícia Militar, teve alta patente no policiamento. Para você, como um oficial da Polícia Militar, se esse áudio chegasse para você como um oficial, para cumprir a lei, qual seria a sua reação diante desse áudio que está sendo exibido e que tem a tua voz? Bom, vamos lá, por partes. Como tem várias coisas, então vamos por partes. Bom, realmente eu permaneci por 3 décadas na Polícia Militar trabalhando. Tá? Durante todo esse tempo, eu pelo menos tentei cumprir com a minha função o melhor que eu pude. Tá, pessoal, vou interromper rapidamente aqui para dizer para você que ele está usando o que nós chamamos de método socrático da retórica. O que é o método socrático? É quando você pega uma pergunta e divide ela em pequenas partes. Existem vários motivos para fazer isso. Um dos motivos é você parecer mais racional. Então, quando você quer parecer mais racional, você divide a pergunta e responde parte por parte. É uma forma de você se mostrar mais inteligente e racional. Um outro motivo é você desviar a atenção. É um recurso muito utilizado por políticos, muitas vezes. Você deve ter cansado de ver Pablo Marçal respondendo algumas perguntas e geralmente ele fala assim, não, peraí, acho que você está errado, tem 2 partes essa questão aí. Essa questão tem essa parte e tem essa parte aqui. Isso a gente chama de método socrático de retórica. Então, no caso dele, me parece que ele está utilizando para desviar a atenção. Por quê? Porque ele começa agora a narrar feitos que ele teve enquanto trabalhou na polícia. Talvez o erro do jornalista foi ter... Erro não, né? O jornalista está no papel dele. Mas talvez o mal tenha sido ele ter mencionado que ele trabalhou 30 anos na polícia. Deu uma brecha ali para ele se engrandecer. Enfim, vamos ouvir.
De forma que, só para vocês terem uma ideia, quando houve aquele caso na escola Sapopemba, lá na Zona Leste de São Paulo, eu era o comandante da unidade lá, naquela época, e a pronta resposta que o policiamento teve de chegar com 3 minutos no local da ocorrência, na escola, quando do fato que aconteceu lá, só aconteceu por conta das medidas que eu instalei naquela unidade, naquela época. Tá? Ou seja, eu sempre tentei fazer tudo para fazer com que as coisas acontecessem da melhor forma possível para trazer sensação de segurança para a comunidade a qual eu servia, tá? Ou as comunidades às quais eu servi. Muito bem, ele está falando de grandes feitos dele. Isso é parte de uma estratégia que nós chamamos de retórica aristotélica. Não vou entrar muito em detalhes aqui, senão vai ficar muito técnico o vídeo, não é essa a intenção. Mas a retórica aristotélica, basicamente, existem 3 pilares. Um deles a gente chama de ethos. Ethos é a construção de uma imagem boa que passa credibilidade. E é isso que ele está tentando fazer aqui agora. Tá. Com relação à pergunta como é que fala? Do áudio que você falou, tá? Muito embora ele fora de contexto, tá? Outra coisa que chama muito a atenção, lembra que eu falei pra você? Ele vai começar a repetir muitas vezes tá. Isso a gente chama de muletas linguísticas. Então, quando lhe faltam argumentos ou quando você precisa de tempo para pensar na resposta, você acaba colocando algumas palavras para preencher o tempo. Para que você ganhe tempo, para você pensar e elaborar melhor a sua próxima frase. Então, nesse caso aqui é o que ele está acontecendo. Ele fala tá, então, é. Ele fala muitas vezes isso, pode reparar. Uma coisa que o direito fala, ele diz mais ou menos o seguinte: quando você tem dúvida daquilo que está acontecendo, tá? Você instaura inquérito para apurar o que acontece. A própria polícia, na época, quando aconteceu o fato em si, tá? Foi instaurado inquérito no âmbito de polícia civil para apurar os fatos, uma vez que, em tese, o que teria acontecido durante um período que eu não estava de serviço, e a polícia instaurou, em paralelo, uma sindicância para apurar. E essa sindicância, depois do tempo que ela levou para tramitar e encerrar, virou justamente o Conselho de Justificação. Tá certo? Para mim, a polícia tomou todas as atitudes e medidas que ela teria que tomar, assim como eu também tomaria, e, no momento, o que eu pretendo e o que eu quero é... Então, percebe? Então, no momento em que eu pretendo o que eu quero, esse discurso picado é uma grande bandeira vermelha. Me defender dessas acusações que, vamos dizer assim, estão falando 1001 coisas diferentes, tá? Que vamos dizer assim, estão dizendo 1001 coisas diferentes, tá? É muito mais palavras para encher linguiça do que propriamente um discurso, né? Se você for analisar cada uma delas de forma em separado, você vai achar inconsistências tremendas, do tipo, a conselheira tutelar, ela pegou e falou, não, porque eu tinha que tirar a filha mais nova. Mas espera lá, eu tinha uma outra filha mais nova ainda em casa naquele momento, e ele só tirou uma. Você entendeu? Ou seja, que inconsistência é essa? Como que a conselheira tutelar me deixa uma outra criança menor junto com uma pessoa que, em tese, é um abusador? Você entendeu? Então, existem muitas inconsistências. O que eu quero fazer é me defender da melhor forma possível. Sobre esse assunto, realmente é uma inconsistência, né? O Conselho Tutelar levar, mas a gente não sabe em quais circunstâncias foram e como foi analisada a situação. Nesses casos é muito levado em consideração a idade do abusado e do abusador, é levado em consideração também se a outra criança era filha dele ou não legítima. Então, enfim, não dá para dizer uma coisa assim, cravar, realmente eles foram inconsistentes, mas ponto não vem ao caso, não tem absolutamente nada a ver com a acusação que ele está sofrendo aqui. O áudio que eu ouvi e que todo mundo ouviu é um áudio repugnante, não tem outra alternativa, não tem como descrever algo diferente do que seja repugnante o que a gente exibe e o que muito da mídia já exibiu.
É um trecho realmente nojento. O fato é verdade ou não o que ele disse no áudio? Eu acho que isso que eu tenho que perguntar. Ikeda, aconteceu ou não, você fez ou não fez? Porque falar você falou, descontextualizado ou não, mas você falou. É verdade ou é mentira? Então, vamos lá de novo. A sua pergunta, ela acaba sendo extensa com vários pontos específicos. Então, novamente, ele não responde diretamente à pergunta, ele tenta quebrar. Isso é uma clara tentativa de ganhar tempo ou de descredibilizar quem está falando do outro lado. Então, essa é uma estratégia bem conhecida na oratória. Tá. Tá. Sim, pelo trecho, tá. O fato narrado, ele é repugnante, tá certo? Como você falou, é repugnante, tá? Como eu já falei, esse texto, ele está totalmente fora de contexto e uma coisa você tem que ver. Ninguém foi estuprado, tá certo? Ela te masturbou, Ikeda, quando ela tinha 10 anos de idade? Tá. Que também já vazaram, tá? Todos. E aí o repórter percebeu, então, que toda hora que ele vinha com uma pergunta, ele vinha com essa de que você tá fazendo várias perguntas em uma só. E quando ele perguntou diretamente, ele fugiu completamente da resposta. Ele falou, então, e começou a falar de outro assunto. Os trechos são trechos também fora de contexto, tá? E que são mentira. Descontextualizados, tá certo? Então, o que eu quero deixar claro essa minha filha, ela está sendo realmente usada de todas as formas para fazer com que alguém ganhe notoriedade para poder alavancar uma campanha política. Tá? Nós temos provas novas, tá? Ou novas provas, tá? Do fato que vão demonstrar que tudo isso daí é uma grande mentira, uma grande armação e, na verdade, tá? Estão fazendo com que um coronel da PM seja um boi de piranha. Essa é a grande verdade. Ela te masturbou quando ela tinha 10 anos de idade? Eu preciso que você responda essa pergunta para mim. Bom trabalho do repórter, inclusive, aqui, porque ele é incisivo. Responda, por favor, a pergunta que eu te fiz, que ele até agora não respondeu, né? Tá, não. Ela não te masturbou quando ela ia completar 11 anos de idade? Que eu me recorde, não. Que eu me recorde, não? Eu não sei. Deixa aí pra mim no seu comentário. O que você acha? Que eu me recorde, não? Coronel Ikeda, o trecho em que é citado que ela te masturbou quando ela tinha 11 anos de idade, esse trecho, ele é verdadeiro ou é falso, Ikeda? É falso. É falso, mas foi uma fala sua. Contextualizado do jeito como foi colocado, é falso. Eu não consegui compreender. Você pode me explicar melhor? Então, esse trecho, como eu falei pra você, é complicado falar porque o negócio é segredo de justiça, tá? Mas, na época, a mãe dela me falou que teria acontecido. Como eu tinha bebido naquele período, eu não sabia, não lembro. Então, isso é papo para levantar trauma. É papo para levantar trauma. Meu Deus do céu, fica cada vez mais absurdo, né? Então, você não lembra se aconteceu ou não, é isso? Não, pelo que eu sei, pelo que eu tenho em mente, não. Tá. O problema é que o áudio, como eu falei, ele está descontextualizado. E no caso, quando você cita isso na gravação, você descreve até com riquezas e detalhes, mas você não se lembra. Então, justamente o que eu narro para ela é aquilo que a mãe dela já tinha narrado para mim anos antes. Por isso que eu falo, o texto está, o texto, a narrativa do áudio está totalmente fora de contexto, tá? Vamos ver se eu entendi aqui, você me ajuda para ver se eu entendi certo também. O que ele está dizendo é que o trecho que nós ouvimos aqui anteriormente significa um momento em que ele estava narrando para a menina o que a mãe havia dito para ele, que ela tinha narrado para ela. É isso? Bom, pessoal, é um caso extremamente desconfortável, até de ser narrado, de ser noticiado.
ou até mesmo de educarmos através dele, porque moralmente nos fere, moralmente nos faz sentir até avexados ou com vergonha. Mas a grande verdade é que eu digo há muito tempo que o Brasil passa por uma crise da segurança pública. Por quê? Porque justamente pessoas não capacitadas para servir a população é quem estão no comando dessas instituições. Isso agrava demais. Casos como o da Vitória, casos como o da Larissa, ambas reportadas aqui neste canal, são casos que escancaram, mas são exemplos. E esse aqui é mais um exemplo. Quantas crianças, na verdade, não devem ser vítimas de pessoas com má índole, pessoas criminosas, não é verdade? E passam por isso em silêncio. Neste caso aqui foi escancarado. Se foi por causa de briga política ou não, não interessa e não vem ao caso, não importa. Fato é, temos uma criança de 10 anos na época, hoje já mais adulta, mas que sofreu um trauma gigantesco por conta de ser abusada por quem deveria protegê-la. E eu digo para vocês, a culpa de fato é de quem? Com certeza da vítima é que não é. Não podemos cravar que o coronel é culpado, obviamente, isso é trabalho para a polícia, há um inquérito instaurado, há uma investigação em andamento, mas o que podemos dizer através dos áudios, que infelizmente não temos os vídeos, mas através dos áudios é possível dizer que há muitas bandeiras vermelhas no discurso do coronel. Esperamos que a justiça seja feita e eu aguardo que você deixe aí para mim o seu comentário abaixo. E claro, não vá embora desse vídeo sem assistir também a este vídeo aqui ou a esta playlist, porque casos assim merecem ser estudados e eu canso de falar. Quanto mais comunicação você entender, mais protegido você estará. Muito obrigado, eu agradeço se você puder se tornar membro aqui do canal. Um abraço, até a próxima e tchau, gente.